Vamos lá, tema de hoje: viva a simplicidade. Viva a simplicidade. Pessoal da mesa, eu amo a simplicidade. Eu gosto de coisas simples. Às vezes eu percebo que coisas, quando elas se complicam demais, elas perdem a beleza. Até o próprio Evangelho, a Bíblia fala para nós não perdermos a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Interessante a palavra simplicidade junto com pureza. Quando é que uma água, por exemplo, ela deixa de ser pura quando tem um outro ingrediente nela. Então ela já não é mais pura, ela está misturada com algo. Eu gosto de coisas simples, eu gosto de coisas descomplicadas. Eu me lembro que eu estava na África e numa região sem nada de tecnológico. Não tinha energia elétrica, não tinha estradas, não tinha ruas no lugar, porque não tem automóveis naquele lugar. Um lugar tribal, natural, vamos dizer assim. Mas era lindo, exatamente por sua simplicidade, o lugar era lindo. E eu lembro que na época fiz uma frase assim: eu acho que o progresso tira um pouco dessa beleza da vida. Progresso é o nome que se dá no mundo capitalista quando são feitas algumas obras e com elas os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Pelo menos era o que eu via ali e vejo também na nossa nação. Por isso eu insisto em curtir o simples. Afinal de contas, foi Jesus que nos ensina esse contato com o que é natural, o que é puro, simples. Ele fala: presta atenção no pássaro, presta atenção na flor. É Jesus que fala, não é? Os lírios do campo, as aves do céu. É Jesus que ensina a gente parar para sair um pouquinho somente. Se fosse para os nossos dias, tira um pouquinho a sua cara só das telinhas, né? Pequenas e grandes e telonas, não é? E vai ver mais coisas naturais. Qual a última vez que você pisou o pé no chão, na terra? Qual a última vez que você tomou uma chuva, não é? Ou qual a última vez que você parou para observar uma chuva caindo? Qual a última vez que você parou para olhar uma montanha ou algo parecido? Uma árvore, uma flor? Essa integração me parece estar muito ligado com as Escrituras. Mas isso foi tema já abordado aqui nesses 2 últimos domingos. Então vamos curtir esse simples, viver esses dias que Deus nos deu, dessa vida curta que nós temos aqui na Terra. E vamos usar esses nossos sentidos que Deus nos deu para nós fazermos mais contato com a natureza, com o belo, e assim nós adorarmos a Deus por essa simplicidade que existe na vida. Mas nós começamos a nos desligar desta coisa bela toda, quando alguns problemas da vida nos tiram esse foco de uma vida gostosa. Quando você tem brigas na sua casa, quando você tem problemas no seu trabalho, quando você enfrenta discussões e principalmente quando existe disputa. Imagine uma situação, por exemplo, em que você está em disputa jurídica por um dinheiro contra um irmão ou irmã de sangue, por exemplo. Imagine isso. Que situação difícil essa. Isso nos desconecta da vida. Isso nos empobrece na mente e no coração, esse tipo de problemas. Pois nós vamos ler um texto em que Jesus é colocado diante de uma situação exatamente assim, e ele conta uma parábola, e essa parábola que nós vamos interpretar nos ajuda a entender melhor esse momento que Jesus passou quando foi abordado por alguém. O texto é Lucas 12, de 13 a 21. Todos os textos que eu vou utilizar vão aparecer aqui na tela para nos facilitar no nosso tempo. Se você quiser ao longo da semana, essas telas ficam disponíveis no nosso site junto com o áudio da mensagem e você pode baixá-las e rever os textos também.
Lucas 12, de 13 a 21, acompanha a leitura comigo, diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? No sentido de divisor entre vocês. Então lhes disse, então ele se vira para o povo. Ele pega aquela situação e vira para o povo e já aproveita para dar uma lição. Então disse ao povo, lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele então pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grandes quantidades de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, louco, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nós vamos procurar entrar aqui no texto e eu vou, como tenho procurado fazer nessas parábolas, eu vou tentar fazer uma leitura desse texto como alguém do Oriente Médio o faria. Nós ocidentais perdemos muito das verdades bíblicas pelo fato de que estamos culturalmente muito distantes. Então, algumas expressões, alguns detalhes do texto, algumas indiretas do texto nós nem pescamos. Esse fato, por exemplo, do texto que diz assim, você nota que é repetido isso que acontece no texto. Então ele falou consigo mesmo. Mais adiante ele fala: o que eu vou fazer? Aí ele mesmo responde: já sei o que eu vou fazer. Ele está falando consigo. Para nós aqui do Ocidente isso é normal. O cara está conjecturando, pensando, arrumando soluções. Não é isso que o texto quer dizer, por exemplo, aos ouvidos de um auditório do Oriente Médio. Eles compreendem já nesta narrativa uma sutileza de Jesus querendo mostrar algo. Então eu peço sua atenção. Nesse momento que eu vou gastar aqui bastante, eu vou gastar talvez 80% da nossa mensagem aqui, somente na interpretação do texto, na exegese do texto, entendendo o texto, para depois nós tirarmos aqui 2 pequenas lições que vão ser úteis para nós e muito práticas para a nossa vida. Vamos então ao início do texto. O motivo que eu faço é sempre esse. Eu faço primeiro uma leitura completa do texto para termos uma ideia do todo, e aqui agora nós vamos pegando a lupa e examinando cada detalhezinho do texto. Comecemos no versículo 13 e 14. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Note que o homem já chega o chamando de mestre. Mestre, o correlativo do hebreu rabi, lá no hebraico, é essa palavra que ele se dirige a Jesus. Todo mundo acreditava ali em Israel que um rabi ou um rabino ou um mestre era alguém que era profundo conhecedor da lei. Se você, por exemplo, estiver estudando a escola de ministérios comigo sobre o Antigo Testamento, eu estou estudando exatamente sobre a lei, mostrando que a lei é algo bom, a lei é boa, como até o apóstolo Paulo fala sobre isso. A lei dada na Bíblia Sagrada era para produzir uma nação santa, uma nação justa, que não houvesse necessitados, pobres entre eles. O que aconteceu na época de Jesus é que eles transformaram a prática da lei em religiosidade, por isso que o Novo Testamento critica a lei. Ele critica, na verdade, a prática dos fariseus sobre a lei.
Mas a lei em si é muito boa, ela é muito justa, ela é muito correta. É assim, o melhor que existe de justiça social, equidade, nós encontramos na lei deuteronômica. E então, era visto um rabino como alguém que conhecesse profundamente a lei. Então, ele teria soluções para qualquer causa com relação à justiça. Soubesse dar um parecer sobre qualquer assunto. Agora, quando nós lemos esse texto, é possível nós conjecturarmos que esse alguém que procurou Jesus, ele deve tê-lo procurado porque, note que ele fala, Jesus, fala para o meu irmão. Então, na mente de quem está redarguindo ali, ou falando com Jesus, ele percebe que o irmão dele ouve Jesus. Pode ser que o irmão desse cara fosse um seguidor de Jesus, um discípulo. Então tem lá um discípulo de Jesus, está tendo um problema familiar, o cara lá da casa dele que está tendo problema com ele, que é esse irmão aqui, vem até Jesus e fala, Jesus, eu tenho um discípulo teu aí, ó, o cara é teu discípulo, ele te ouve, fala para ele repartir a herança comigo. Então, já que ele te ouve, fala isso para ele. A questão aqui está que o homem quer usar Jesus a seu favor. Daí a resposta um pouco áspera de Jesus para esse homem. O que nós temos aqui? Nós temos um problema de família sendo trazido para Jesus. Dois irmãos que não conseguem se amar, e esse que está vindo a Jesus para que Jesus oficialize a separação. Quantos problemas semelhantes a esse a gente já não acabou vendo, não é verdade? Eu não sei quantos de vocês já viram brigas em família. É horrível. É horrível. Irmãos que não se falam. Ou coisas que não são muito comuns na nossa cultura brasileira, mas existe. Quando existe uma herança de um pai, o pai morre e irmãos ficam brigando por aquela herança. Existe sim. Existe nas cidades grandes, por exemplo, quando a família morava toda junta e o pai morre, aquela casa vai ficar para quem? Quem vai morar nela? Vamos vender e repartir tudo. Aí alguém não quer e começam aquelas brigas entre si. É uma situação muito parecida. No Oriente Médio isso era muito mais forte. Falar das terras. Terra era uma coisa de muito valor para eles. Essa repartir herança, certamente aqui era a repartição de terra. Então o pai morre e os irmãos ficam brigando pela herança por repartir as terras. O Salmo 133 na Bíblia trata sobre esse tema, quando ele fala assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável quando os irmãos conseguem morar junto. Esse é o padrão da Bíblia Sagrada. Esse é o espírito da lei. Não precisa de mandamento, é um mandamento subtendido nas Escrituras. É seu irmão, ama seu irmão e resolva da melhor maneira possível. Eu li um poema escrito por um árabe ou sírio, esse poema. E nesse poema contava algo mais ou menos assim, estou tentando transcrevê-lo aqui, reproduzi-lo aqui para vocês sem anotações. Um pai morreu e deixou herança. Acontece que só tinha 2 filhos. Um filho era rico e abastado, só que ele não tinha família e não tinha nada. O outro filho era pobre e necessitado até. E ele tinha o básico para sobreviver. E ele tinha família e filhos. Então, naquela noite, naquele dia, então, veio o juiz da cidade, dividiu as terras entre os dois, e as terras eram divididas assim, eram feitos marcos na terra, de modo que ali estava o marco da divisão certinha no meio do terreno para os dois. Foram dormir à noite. Aquele que era rico pensou assim, eu não vou conseguir dormir. Não é justo isso. Meu pai errou em ter dividido certo as nossas terras. Porque o meu irmão é mais necessitado do que eu. E ele tem família, tem filhos, ele tem que ficar pedindo
para Deus, para suprir suas necessidades todo mês, o seu trabalho mal consegue lhe pagar, já sei o que eu vou fazer. De madrugada, antes do dia raiar, eu vou lá e vou mudar a marcação sem que ele saiba que eu mudei. E vou aumentar as terras dele e diminuir as minhas. Generosidade do irmão. E ele pôde dormir em paz. Enquanto isso, na outra casa, o outro irmão, não é certo o que meu pai fez. Ele dividiu a terra no meio. E aquele meu outro irmão, ele só tem dinheiro. Ele não tem família. Ele não tem filhos. Ele é infeliz. Talvez se ele tivesse mais terra, quem sabe ele produza mais, conheça mais pessoas, quem sabe conheça uma pessoa e se case, tenha seus filhos e forme uma família. Ele é infeliz. Ele precisa de mais terras. Então é isso que eu vou fazer. Antes do dia raiar, eu vou lá e vou remarcar aquelas terras. Eu vou diminuir a minha e vou aumentar a dele. No final, o que acontece? E foi dormir em paz. De madrugada, os dois se levantam, se encontram juntos naquele lugar, se abraçam, choram juntos e falam: o nosso pai foi o melhor pai do mundo, na verdade. Ele nos ensinou a amar. Lindo poema, lindo, lindo. Esses dois irmãos aqui da história estão fazendo exatamente o oposto disso. Exatamente o oposto. Na Bíblia, o certo é esse que eu estou lhes contando do poema. Tanto que Esaú e Jacó brigando é mostrado como uma trama e algo muito ruim. Ou quando familiares vão se separar, como Abraão e Ló, que tiveram que se separar por problemas ali entre os seus funcionários, o texto tem que justificar o motivo da separação para mostrar que a separação não era entre eles, não era no coração deles aquilo. É nesse contexto, por exemplo, que se aplica Jesus se utiliza de um provérbio popular para ensinar uma outra coisa. Quando ele cita ali em Mateus 6:24, ele está em sua mente uma ideia de um servo cujo seu senhor, o pai de família, morre, e agora ele fica com dois senhores, ou seja, os filhos. E ele não vai conseguir servir a dois senhores, porque vai ter disputas entre si. Voltando ao nosso texto, a herança provavelmente aqui, então, era essa divisão de terras. E esse tema de justiça era um tema recorrente por parte dos profetas, que o povo já estava acostumado a ver, os profetas do Velho Testamento, e o povo daquela época estava identificando Jesus com esse mesmo espírito desses profetas, como Elias, Eliseu e tantos outros do Antigo Testamento. Portanto, alguém preocupado com justiça social, por isso que se recorre a Jesus. Agora, o problema é que as pessoas querem que lhes dê o que elas entendem que é o seu direito. É como alguém que chega numa demanda já trazendo o seu ponto de vista e quer que o mestre corrobore aquilo que ele acha que é certo. Nós já estudamos aqui aquele momento em que Jesus, em Lucas 13, nós estudamos aqui alguns domingos atrás, em que alguns chegam até Jesus já trazendo uma notícia. Você viu o que o Pilatos fez com aqueles galileus? Que coisa horrorosa que ele fez, tudo mais. E Jesus vira a mesa. Ele fala, na verdade, se você não se converter, se não mudar teu coração, a história, se você estivesse no poder e não Pilatos, era Pilatos que estava morto e alguém contando do que vocês fizeram sobre eles aqui. Jesus começa a devolver, falando, olha, tira primeiro a trave do seu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Olhe para vocês, olhe para si mesmo. As relações entre aquele homem que falou com Jesus e o seu irmão estavam cortadas. E o homem quer que Jesus resolva essa relação cortada, fazendo uma separação total. E Jesus, ao redarguir aquilo, ele disse, o que eu quero é reconciliar vocês, e não separar. Então Jesus aproveita esse momento e fala com o povo. 12:15, diz assim, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A palavra ganância aqui, ela é mais forte ainda no original, porque ela dá uma ideia de um desejo insaciável. Jesus está mostrando que o problema do homem que reclamou do irmão
não vai ser resolvido se o irmão simplesmente dividir herança com ele. Porque ele é ganancioso. Ele quer cada vez mais. Ele vai querer outra coisa depois. Jesus enxerga o coração do homem. Há algumas coisas no texto que são subtendidas. O que dá a entender aqui é que Jesus já conhecia essa história. Provavelmente Jesus também sabia que esse requerente também tinha posses já. Talvez seja por isso que Jesus alerta o povo para tomar cuidado quando nos tornarmos um poço sem fundo. O cara já estava estabelecido, ele já tinha as terras dele. E talvez esse outro irmão morasse com o pai morreu, agora o pai deixou as terras só para esse outro irmão que não tinha nada. E ele está dizendo, não, eu quero que reparta comigo também. Jesus está falando, cuidado com essa ganância. Cuidado quando você é um poço sem fundo. Cuidado com a ganância de desejo insaciável de sempre querer mais. E é nesse clima que Jesus conta a parábola. Vamos à parábola. Lucas 12, 16. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem, de um homem rico, produziu muito. E ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até aí. O texto original, essa expressão, ele pensou consigo mesmo, dá uma ideia dele, conversou consigo, ele discutiu consigo, ele dialogou consigo. Para nós isso é normal, a gente imagina, por exemplo, eu estou dirigindo no meu carro pensando comigo mesmo. Não é essa a ideia que Jesus passa aqui. O que Jesus quer mostrar é uma coisa que é anormal para se tomar uma decisão num homem do Oriente Médio. Uma das características do homem daquela região é a sua natureza comunitária, gregária. A vida é vivida em comunidades e elas são profundamente assim entrelaçadas. Me lembro, por exemplo, quando eu fui para uma região ali da África, exatamente onde mora o Máquina, que vocês já o conheceram, e então nós fomos visitar assim os poços onde a Cariza construiu lá na região e ver o estado em que estão, se precisam de reforma. Eu gostaria de pegar de surpresa as pessoas para ver o que acontece. Foi interessante, num dos poços que nós fomos, eu encontrei mais ou menos ali umas 50 ou 60 mulheres no lugar, pegando água. Então, era bonito ver aquele movimento todo e ver que nós servíamos aquelas pessoas. E depois, eu querendo ver o que mais nós precisamos fazer, o Máquina, que é um homem muito sábio, ele falou, imagina, eu como ocidental, o que eu fiz? Bom, vi tudo aquilo, sentei-me com o Máquina e falei, Máquina, então, o que você acha que a gente ainda pode fazer aqui? Você que está na região, você que sente melhor, o que você tem a me dizer? Ele olhou para mim, com aquele jeito calmo dele, falou, Anésio, hoje à tarde, isso foi pela manhã, hoje à tarde, eu pedi que viessem aqui cada um dos que cuidam desses poços e dessas regiões nossas aqui. São também homens da igreja, são gente já convertida, são a minha liderança da igreja. Vamos sentar com eles e conversar. Em outras palavras, eu queria uma resposta rápida, pronta, imediata. Ele me mostrou um caminho melhor. Vamos buscar sabedoria que vem pela conversa. Esse é o costume do oriental, ou do Oriente Médio ali, naquela região toda. No caso aqui, eu estava na costa africana, mas com o mesmo costume dessas características. São comunidades entrelaçadas. Os laços de família e os relacionamentos são muito fortes. Alguns domingos atrás, vocês já viram como é que se formavam as aldeias. As aldeias eram formadas por familiares que se casavam e iam morando junto. Portanto, ao chegar numa aldeia, provavelmente todo mundo daquela aldeia seja parente. Se não é parente, então são duas grandes famílias, ou três no máximo ali, mas normalmente entrelaçados também. Nós ocidentais, devido às guerras que tiveram no passado, esses momentos de ações de extremistas islâmicos, aqui no Ocidente o capitalismo e os bens de consumo,
fez com que a nossa geração desprezasse um pouquinho a cultura do Oriente Médio, olhando sempre aquelas coisas deles como sendo algo retrógrado, ruim, ultrapassado. E aí nós acabamos perdendo um pouco da riqueza que tem naquela cultura. E uma delas que nós perdemos é essa vida comunitária. A gente não está acostumado com essas decisões comunitárias. Nós somos individualistas. Por isso que ao ler um texto em que Jesus fala, e o homem falava consigo mesmo, a gente fala, normal, eu faço isso, não é? Lá para aquele povo, para uma decisão que ele tinha que tomar, é inconcebível uma coisa dessa. Naquela sociedade, os homens mais importantes da aldeia, eles ainda se assentam à porta e gastam anos de sua vida conversando uns com os outros. Aí você fala, mas o que esse povo faz que só fica conversando à noite? Para eles a vida é isso. A vida é comunitária, a vida é conversar, a vida é comunhão. O assunto mais simples, ele merece horas de discussão. Algumas vezes, eles chegam a evitar a conclusão de um caso, evitando, por exemplo, dar uma informação que já resolveria aquele assunto que eles estão tratando. Sabe por quê? O motivo? Seria o mesmo que dizer o seguinte, nós estamos tendo uma discussão maravilhosa, por favor, não a encerre. Tá bom conversar. Então, é interessante como o ancião dessas comunidades, ele resolve tudo em comunidade. Ele decide o que vai fazer somente depois que ele gastou horas de discussão com seus amigos, e aí ele elabora coletivamente as decisões que ele precisa tomar, e então ele decide. Na parábola, esse homem não tem amigos, e não tem com quem discutir. Quando Jesus fala, e ele dialogava consigo mesmo, Jesus já está mostrando que esse homem não confiava em ninguém, não tinha amigos com quem trocar ideias. Jesus está mostrando o estado miserável deste homem, Jesus está mostrando a pobreza de um homem rico. Agora nós começamos a entender melhor o quadro que Jesus está pintando. Há um tipo de riqueza, e aqui não é só a riqueza do dinheiro. Gente famosa passa por isso. Vamos trazer um pouquinho mais perto da gente? Gente que tem cargos importantes em suas empresas também passam por isso. Você era do povão, sentava com o povão, comia junto com os caras da marmita, agora você não pode mais, você é diretor, diretoria. Você não pode ficar conversando muito com o povo porque isso vai pegar mal. Espera aí. Cuidado, cuidado. Há um tipo de prisão que as riquezas, a fama, o orgulho, o status podem construir dentro da gente. Essas coisas têm o poder de construir um vácuo e fazer você viver nele. Nesse vácuo de vida que esse homem estava vivendo. Então ele conclui algumas coisas nesse vácuo de vida que ele mesmo construiu. Lucas 12, 18 e 19. Então ele disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Direi a mim mesmo, mais uma vez ele vai falar consigo, porque não tem com quem falar. Você tem grandes quantidades de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Esse homem, ele alcançou o topo do sucesso. Nota como o texto começa dizendo, era um homem rico já. E aí as terras dele deram uma produção tão grande que ele não estava esperando. Quer dizer, o cara ficou milionário da noite para o dia. É como se você, sei lá, comprasse uma ação de uma empresa, falando linguagem dos nossos dias. Você é um cara que tem uma grana para investir, você foi lá e investiu numa ação de uma empresa, e naquela semana aquelas ações disparam e você ficou milionário. Milionário. Não vou falar que você ganhou na loteria, não, vai. A ação de uma empresa fica mais bonita. Então, o homem chegou no topo do sucesso. Agora, quem está no topo do sucesso adoraria contar isso para alguém. Quando uma coisa boa acontece, o que você tem vontade? De contar. Não é isso que nós lemos nas parábolas anteriores?
O pai do filho pródigo, o filho voltou, ele no mesmo dia mandou fazer uma festa, a aldeia toda foi na festa, ele tinha amizade com todo mundo. Ele tinha com quem se alegrar. Naquela parábola que nós contamos daquele pastor que perde uma ovelha, vai lá e passa perigo e recupera a ovelha, diz que depois ele voltou, se juntou com os amigos e contou suas histórias. Uma mulher que perdeu uma dracma, talvez uma parte de um colar muito bonito dela, que representava sua riqueza, seu dote, né, como mulher, e ela perdeu aquilo, mas quando ela encontrou, reuniu as amigas e contou, tinha para quem contar. Agora, nós já vimos, por exemplo, que o morador do Oriente Médio, ele é sempre cheio de amigos, vive em comunidade, tem gente ao redor, mas e esse homem? Ele só pode conversar consigo mesmo. O seu auditório é a sua própria alma. E ele acha que tudo que a sua alma precisa são os bens materiais que ele está proporcionando. Lucas 12, 20, continua. Contudo, Deus lhe disse, louco, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então, quem ficará com o que você preparou? Deus está mostrando a tolice desse homem. Ele não construiu o principal da sua vida, os relacionamentos. Ele não construiu isso. Deus mostra que a vida dele era pobre, mesmo com toda aquela riqueza. Ele estava só, sem amigos. Pausa. O que adianta crescer na sua empresa e perder amigos? O que adianta você se tornar uma pessoa famosa e não poder mais andar sozinho na rua e abraçar todo mundo? Você tem que andar com segurança. Não é uma jaula. Não é uma jaula isso. De que adianta você crescer na vida, prosperar e não pode trazer ninguém na tua casa, porque senão o pessoal vai ficar olhando, e aí você vai falar, não, fiquei com vergonha, aí vão me pedir dinheiro, e aí... Que horrível uma pessoa que tem posses, fama, posições, ou seja o que for, e não tem amigos. Interessante que Deus nem acusa esse homem de não ter ajudado os necessitados, o que era uma acusação para ser feita. Mas é como se Deus dissesse assim, veja o que você fez, homem, para você mesmo. Você planejou sozinho? Você construiu sozinho? Você se divertiu sozinho? E agora vai morrer sozinho. E a parábola termina aqui. Nós não sabemos se aquele irmão, ao ouvir um negócio desse, parou, refletiu, falou, pô, Jesus, que mancada, tá certo, ó, vou me reconciliar com meu irmão, que o que mais vale é relacionamento do que briga por dinheiro. Ou não sabemos se o homem não quis saber e foi embora, nós não sabemos da resposta. De novo, Jesus faz aquele jogo em que ele para tudo e fala, não é só para ele que eu estou falando é para vocês, você responda. É o leitor, é o ouvinte que precisa dar essa resposta. Mas Jesus, como ele faz em algumas parábolas, ele dá um arremate final, ele termina a parábola sem resposta e põe um provérbio. E é em cima desse provérbio que eu quero tirar daqui a pouco duas lições. Lucas 12, versículo 21. Jesus conta essa história, mostra esse cenário e diz, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Há uma riqueza, segundo Deus, que não tem a ver com dinheiro. Há um sucesso, segundo Deus, que não tem a ver com fama. Há um crescimento, segundo Deus, que não tem a ver com posições. Então eu queria te mostrar aqui duas dicas simples para você. Sobre, que Jesus fala, não é rico para com Deus. Como ser rico para com Deus. Duas coisas.
Primeiro, consuma menos. Eu poderia dizer talvez assim, há lá profetas do Velho Testamento, né? Assim diz o Senhor, povo meu, para de comprar demais. Consuma menos. Para de pensar só em coisas. Em 1974, na Suíça, numa cidade chamada Lausanne, ou Lausanne, aportuguesando, aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Evangelização Mundial. O que eu acho fantástico é, lá em 74, aqueles irmãos profetas, na minha visão, estavam vendo algo para a igreja pregar para o mundo, e a igreja não fez. No entanto, você que conhece a história desses anos para cá, você vai ver que o mundo todo está falando desses temas que naquele tempo estava sendo lançado para a igreja fazer, e dizendo, a igreja precisa disto para melhorar sua evangelização mundial. Temas como evangelho integral, ou seja, o evangelho não é só celestial, o evangelho é para a vida, é ensinar as pessoas a viverem bem, ensinar as pessoas a viverem a vida que Deus deu para elas aqui. Responsabilidade social, evangelho e cultura, contextualização, eram temas abordados lá na época. E elas eram para influenciar organizações de grupos cristãos a servir o Senhor com integridade e servir a sociedade com mais relevância. Um dos temas abordados naquela época é exatamente o que eu emprestei para se tornar o tema da nossa mensagem. Viva a simplicidade. Foi um decreto deste encontro de Lausanne. Quando nós olhamos para a situação da igreja evangélica no mundo e o crescimento acelerado, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o pensamento do mundo, vamos trazer para o Brasil. Cá entre nós, você percebeu como a igreja evangélica cresceu no Brasil nas últimas décadas? É incrível. A maior igreja que eu tinha entrado na minha infância tinha 120 membros. Meu pai, por exemplo, que já faleceu, meu pai faleceu 2 anos antes de eu iniciar a Carisma aqui. Meu pai não imaginaria uma igreja desse tamanho, por exemplo. Hoje você tropeça em crente em tudo quanto é canto. No meu tempo de escola, o primeiro evangélico que teve na minha escola, na minha classe, foi na 5ª série. Até lá eu era o único. E nós evangélicos éramos tão desconectados que eu era criado na Igreja Batista, por exemplo. Tinha uma menina na minha classe, e ali todo mundo se apresentando, ela falou, eu sou protestante. O que é isso? Fiquei pensando. Porque meu pai falava que nós éramos crente. Crente protestante é a mesma coisa, eu não sabia. Aí eu fui conhecer a menina ela era de uma igreja e eu não conseguia decorar o nome. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, o que é? Tem uma igreja assim, presbiteriana. Eu não sabia falar o nome. Minha mãe falou, presbiteriana. Eu falei, isso, são irmãos? Minha mãe falou, são primos. É quase a mesma coisa. Para você ver a nossa cabecinha de igreja evangélica. Não é? Que na verdade não falava de evangélica, cabecinha de crente, que era assim que a gente chamava. Então, agora, hoje a igreja está crescendo muito. Agora, olha a minha pergunta. A igreja cresceu bastante, correto? Estamos em canais de televisão. Igrejas grandes. O número de evangélicos no IBGE tem crescido bastante. Minha pergunta. Por que a corrupção, a fome, a pobreza e a desigualdade social não diminuíram estatisticamente na mesma proporção em que a igreja está crescendo? Tem alguma coisa errada.
Que diferença os cristãos, que deveriam ser essa encarnação dos princípios da vida de que Cristo ensinou para nós vivermos aqui na terra, que diferença esses cristãos estão fazendo? Que tipo de boa nova tem sido pregada e disseminada nos templos evangélicos ou nos programas televisivos evangélicos ou de rádio? O que é que tem sido pregado? Porque não está fazendo diferença. Talvez porque realmente não exista conexão nenhuma, porque a nossa pregação não fala disso. A Igreja de Cristo, não só no seu aspecto institucional, mas também no seu aspecto pessoal, nós, eu, você, nós precisamos de uma reforma. A começar por nossa consciência, precisamos passar a ter um comportamento mais simples. Há uma mentalidade na nossa sociedade de ligar consumismo com a felicidade. Há daqueles que dizem assim, isso aí é o neoliberalismo, né? É o neocapitalismo. Mas esse neocapitalismo já é um subproduto dessa mentalidade. Essa mentalidade de que o meu consumismo vai aumentar a minha felicidade. E na igreja, a versão do neocapitalismo na igreja chama-se neopentecostalismo. Neopentecostalismo é um subproduto do neocapitalismo. Não é um subproduto da igreja. Na verdade, é o mundo entrando dentro da igreja. É isso. É a ideia da sociedade gerar riqueza a qualquer custo. Gera-se riqueza a poucos, a custo da pobreza de muitos. Vamos lá, vamos falar de política um pouco. Como é que isso se dá? Se dá, por exemplo, quando uma cidade pega e propaga-se da seguinte forma. Vamos lá, o governo propaga. Aumentamos os empregos. Trouxemos empresas estrangeiras para a nossa cidade. Ou nacionais, não importa. Trouxemos empresas para a nossa cidade. E aumentamos em 150 novos empregos para a cidade. Aumentou a renda da cidade. A estatística nos mostra que o nosso poder de compra aumentou. E isso para eles é sucesso. Agora, essa empresa provavelmente, ela lida com algum produto químico ou algo parecido, algum extrato mineral que vai poluir o meio ambiente. Vai estragar os rios. Vai piorar a qualidade de vida do povo. Mas nós chamamos de sucesso. O caminho para uma vida mais simples, mais descomplicada, tem que começar dentro da gente. Como cristãos, nós precisamos fazer uma opção por uma vida mais simples. Gente, vida mais simples não é uma vida de carência. Eu não estou dizendo que você tem que não pode ter coisas, não é isso que eu estou dizendo. Mas a vida mais simples é, eu tenho o suficiente para eu existir, eu tenho para guardar, para prover para o futuro, é importante. Sim, é importante você guardar. E também ter algo para repartir. Mas isso vem quando nós aprendemos a lidar com as questões mais simples da vida. Por exemplo, nossa geração confunde fartura com desperdício. Pode notar as nossas festas de Natal e de fim de ano. Nós confundimos fartura com desperdício. E o que adianta ter muita comida sem ter com quem repartir e comer? É uma mesa pobre, não é? Imagina, aquela mesa enorme, mas a família está brigada. É uma mesa pobre. Tanto que Jesus fala o seguinte para os fariseus que faziam jejuns e tudo mais. Ele falou, olha, faz o seguinte, você quer jejuar? Então faça o seguinte, pega a comida que está no teu prato e dá para um cara que está sem alimento, aí sim, beleza, aí eu entendo o teu jejum. Então, o caminho para a gente ter uma vida mais simples, mais descomplicada, começa a partir da seguinte pergunta. O que é que dá sentido à minha vida? Pensa você. Eu quero te mostrar duas coisas. Um é o que é essencial e outro o que é fundamental.
O que é essencial na sua vida? É tudo aquilo que não pode não ser. Ele tem que existir. Não pode. Então é essencial. Por exemplo, amizade. Amizade é essencial. A parábola trata desse assunto. Inclusive, eu colocaria a vida em família dentro desse escopo de amizade. Porque às vezes, se eu colocasse aqui, vida em família, você fala, não, mas eu tenho lá minha família. Não, vivem brigando, aquilo não é família. Por isso que eu coloco amizade. Amizade que começa dentro de casa. Onde a gente anda junto, a gente é amigo, a gente tem relacionamento. Confesso para vocês que uma das melhores frases que eu já ouvi na minha vida foi o meu filho, olho no olho, chegar assim para mim, inclusive emocionado, e falar, pai, você é o melhor amigo que eu tenho. Eu falei, meu Deus, já posso morrer. Já ganhei minha vida. Então, nós temos que ser amigos assim. Isso é essencial, a gente não sabe viver sem isso. Sua vida com Deus, ela é essencial. Sua sexualidade, ela é essencial. São coisas que você precisa resolver. Sua saúde, ela é essencial. São coisas, você não vive sem saúde, você morre. Agora, o que é fundamental? Lembra que fundamento é uma coisa que alicerça para ser construído outra coisa em cima. É isso que eu estou chamando de fundamental. Fundamental é aquilo que dá base para você viver melhor o seu essencial. Nesse sentido, dinheiro não é essencial. Dinheiro é fundamental, mas não é essencial. Sem dinheiro, minha vida enrosca. Eu fico sem comida para reunir minha família. Eu preciso de dinheiro. Mas ele não é essencial. Dinheiro não compra amizade. O que você pode ter quando você tem muito dinheiro é ter gente interesseira, mas amigos não tem nada a ver com quanto que você tem de dinheiro. Uma carreira. Sua carreira não é essencial. Ela é fundamental. Pausa. Muitos de nós trabalhamos tanto e não entendemos, não paramos para refletir por que a gente trabalha. É aquela velha história de, e aí, beleza, tudo bem? Joia, você está indo o quê? Estou indo trabalhar. E aí, você trabalha para quê? Eu trabalho para ter dinheiro. E você quer dinheiro para quê? Para comprar comida. Comprar comida para quê? Para comer, para ter saúde. E para que você tem saúde? Para poder trabalhar. Ciclo. Vida sem propósito. Já vocês entendem onde eu estou construindo, que tem a ver com a parábola de Jesus. Fundamental é como uma escada. Eu não tenho uma escada para ficar sobre ela, eu uso a escada para chegar a algum lugar. Nossas propriedades, elas são fundamentais, mas elas não são essenciais. Há pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. É isso que Jesus está mostrando nessa parábola. A vida de um homem, a riqueza de um homem, a felicidade de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Não tem esta relação. Lembra do primeiro conselho? Ou já esqueceu? Primeiro conselho, alguém se lembra? Consuma menos. Segundo conselho, e é o meu último. Segundo conselho. Viva mais. Consuma menos e viva mais. Em Lucas, no capítulo 12, o versículo 15, o texto fala assim. Lucas 12, 15. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. É verdade que um mínimo necessário é importante para a gente ter uma qualidade de vida, mas ter mais não significa que a vida é melhor. Grava o que eu estou te falando? Vida melhor não tem a ver com ter mais. Quem ensina isso para a gente é Jesus, e é nessa parábola que ele está ensinando isso. E eu quero dar um exemplo para você, muito interessante. Qualquer dia você procure na internet e estude um pouquinho sobre esse país. Alguém já ouviu falar sobre o Butão? Muito bem. Coloca para mim aqui o mapa para o pessoal entender.
Está um pouquinho, já esse mapa vai sumir. Mas o Butão, ele fica espremido entre a Índia e a China. E aqui tem algumas fotos do Butão para você ver. Lugar lindíssimo. E ele fica entre duas grandes potências mundiais, China e Índia, ele é espremidinho. E são não só os países mais populosos do planeta, como as economias que mais crescem no mundo. Agora, no Butão, não existem indústrias, porque o consumo não é incentivado no país. Contrasta isso com o nosso Brasil. Eu fico me perguntando, qual é o interesse do nosso governo em, por tantos anos consecutivos, baixar, por exemplo, o imposto para a compra de automóvel? Por que isso? Não, automóvel é essencial para a vida. Não, o essencial que nós queremos é educação, é saúde, são essas coisas que nós queremos. Não tem mais onde botar carro na nossa cidade. Qual é o interesse por detrás? Claro, são financiamento de campanha, toma lá da cá, tem tudo isso reunido junto. Mas, por que não coloca, por exemplo, imposto zero em frutas? Não é? Não é saudável? Não é para o povo? Alguém fala, Onés, agora que eu ia comprar meu carrinho, você está falando para aumentar. Eu também, eu troquei o meu essa semana. E o meu gastava tanto que com a economia que eu vou fazer, de quanto ele gastava, eu pago a prestação do novo e sobra dinheiro, para você ter uma ideia. Você tem uma ideia. Mas isso não é essencial para a vida da gente. O que é essencial tem a ver com saúde. Vamos falar aqui do Butão. Eles têm uma medida de desenvolvimento para eles que é a felicidade. É interessante isso. Você sabe que existe uma medida internacional para medir o crescimento de um país. Chama o Produto Interno Bruto. Você já ouviu falar isso? O PIB do Brasil cresceu. O que é isso? É a soma de todas as riquezas produzidas no país. O quanto aquilo produziu pelo número de habitantes é o PIB do país. Uau, nosso país está crescendo economicamente. Eles contrariaram, eles falaram, nós não vamos medir o nosso país assim. Eles medem o país pelo FIB, Felicidade Interna Bruta. Eles medem o crescimento do país baseado no crescimento da felicidade da população. Esse país ele não tem muita abertura para o turismo, ele acha que o turismo estraga um pouco o país. Mas todo o dinheiro arrecadado com o turismo, que é caro lá, é reinvestido na educação. E eles também não fazem nada que agrida a natureza. As leis básicas do país, leis do país básica, primeiro, bem-estar psicológico, felicidade pessoal, é lei no país. Tem que fazer tudo o que contribua isso para o povo. Senso de vida comunitária. Vamos aprender a viver em sociedade, a viver bem com os vizinhos e tudo mais. Isso é lei entre eles. Saúde. Quando a gente pensa em saúde, o que a gente pensa? Em médico, em postinho de saúde. Gente, isso é corretiva. A saúde deles é preventiva. Eles falam de ar puro, de água, de andar, de exercícios. Acesso à cultura, preservação dos valores culturais da nação. Uso equilibrado do tempo, isso aqui eu achei fantástico. É lei no país para ter uma diminuição da jornada de trabalho e uma promoção do uso do tempo livre e incentivo à prática do lazer. Educação visando inclusão social. Um bom governo que traga justiça e equidade. Meio ambiente saudável, com resiliência ecológica. Vai retirar alguma coisa necessária da natureza, tem que dar tempo para que ela se reponha. Desenvolvimento sustentável para a inclusão de todos num melhor projeto de padrão de vida. Se nós pensarmos isso em termos de Brasil, a gente encontra algumas soluções para problemas na nossa nação. Quer ver um exemplo simples? Vamos falar de política agora aqui. Tem município no país que não tem renda, não tem arrecadação, tem pobreza no país, naquele município.
Por que que a gente fala? Ah, porque não tem empresas que foram para lá. Mas espera um pouquinho. Tem município com terra parada, gente desempregada e gente passando fome. Só precisa de uma articulação para fazer esse povo que está parado produzir naquela terra. Pronto. Você está resolvendo a situação. Eu acho que na nossa nação nós precisamos, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho. E eu falo principalmente para esse povo das grandes polos, como aqui no Sudeste, região Central ou região Sul, que tem polos grandes de trabalho. Olha o que nós temos. Nós temos uma parte da sociedade que está desesperada, estressada de tanto trabalhar, e uma outra parte desesperada porque não tem acesso a emprego. Com a redução da jornada de trabalho, nós vamos ter um povo mais disposto, com mais tempo para a família, mais tempo para o esporte, para o lazer, desenvolver mais momentos de leitura, de comunhão com Deus. Nós vamos ter um povo mais saudável, que não vai procurar tantos médicos, não vai exercer muito peso na economia da nação, e vai produzir o quê? Sobra, porque vai precisar de mais empregos. Aí você gera mais empregos para as outras pessoas, porque vai sobrar emprego, porque vai diminuir a jornada de trabalho. Soluções simples, mas que precisa de um governo que mude de mentalidade. Mas como nós vamos falar isso para o governo se a gente não muda isso na nossa vida diária, na nossa vida pessoal? Lucas 12:15, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem, quando diz aqui o texto, não consiste na quantidade dos seus bens, a palavra vida aqui, tem duas palavras no grego para vida. Uma é zoe, a outra é bios. Bios é vida biológica, vida animal. Essa vida aqui que eu morri, acabou a vida, entendeu? Essa vida. O termo aqui que está usando não é esse, é zoé. Zoé fala de qualidade de vida, fala daquela vida que vem de Deus. Não está falando de vida física, mas está falando de qualidade de vida. É o mesmo que a gente chama, por exemplo, de felicidade. Vida boa. Viver a vida. A gente não fala isso? Eu preciso viver a vida, ou seja, eu não preciso só existir, bios. Eu preciso zoé, eu preciso viver. Eu tenho vontade de ser feliz, de viver bem, de ter qualidade de vida. Então eu refaço essa frase, eu traduzo essa frase para a nossa mentalidade. A felicidade de um homem não tem a ver com as coisas que ele adquire. Felicidade tem mais a ver com gente do que com coisa. Felicidade tem mais a ver com andar junto na rua. Tem mais a ver com vamos brincar na grama do que vamos sair para comprar. Felicidade tem mais a ver com vamos descer do carro e passear, olha que lugar lindo, do que olha que carrão que eu estou. Está entendendo? Quais são os seus conceitos? É errado ter coisas? Não, mas você percebe que sem você querer admitir, talvez, as coisas te têm, porque você não vive sem elas. É errado ter uma casa boa? Não, a Bíblia fala sobre isso. Quando vocês vão entrar na terra que eu prometi para vocês, se vocês tiverem boas casas e bons... Se fosse nos dias de hoje, cara, quando você estiver lá, olha, bem estabilizado no seu emprego, uma boa educação, uma casa boa, gostosa, um bom carro, ou bons recursos e tudo mais. É isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia continua? Não te esqueças do Senhor, o teu Deus, em outras palavras, das orientações da lei do Senhor. Ou seja, não se esqueça de praticar o que eu te falei lá atrás. O que Deus falou lá atrás? Deus falou para você falar com seu filho quando você for deitar, quando você se levanta, quando vocês dois vão andar juntos. O que é que Deus falou para você e sua esposa fazerem como pessoas, se conhecerem, se relacionarem? O que é que Deus fala de você ir lá sentar com os idosos, sentar com seu pai, com sua mãe, com sua avó e ouvir as histórias dele, dela e conversar sobre essas coisas? Em outras palavras, vai andar com gente, porque se você andar muito com coisas, você vai ficar coisificado. É isso que Deus está falando.
Eu vou terminar e peço que você fique em pé comigo, por favor. Queridos irmãos, nós temos sido tão materialistas que nós temos perdido até aquela nossa simplicidade de confiança em Deus. A segurança material tem afastado alguns da oração. Essa frase eu ouvi de um homem que eu considero um homem de Deus, um homem que anda com Deus. Aliás, um dos homens que eu conheci mais profundos em oração na minha vida que eu conheci. Ele um dia me disse o seguinte, falou, olha, Anésio, que ele estava lembrando dos tempos antigos nossos, tal, algumas coisas que nós passávamos antigamente, alguns sufocos financeiros, né, que a gente conviveu. E ele falou assim, Anésio, hoje eu estou tão bem, eu moro num lugar maravilhoso, eu tenho o carro que eu queria. Ele falou, mas sabe, eu tenho um lamento no meu coração. Antigamente eu tinha que orar para ter o que comer. Hoje sobra. Mas o meu lamento não é que sobra. O meu lamento é que eu não oro mais. Eu estou falando de um dos homens que eu conheci com mais profunda vida de oração na minha vida. Ele falou, eu não preciso pedir. Jesus falou que a gente pode pedir o pão de cada dia. Ele falou, não precisa, eu vou lá e compro. Não preciso pedir. Ele falou, isso está estragando o meu coração. Então eu tenho que vigiar o meu coração. E ele lamentou ali comigo. Ele falou, eu admito, eu perdi a simplicidade. É claro que essa admissão dele mostra um arrependimento. Mostra alguém que está querendo mudar. E eu pergunto para você, meu irmão. Vamos lá, vai, bem direto, vai. Uma linguagem bem anesiana, tá? Você ficou fresco? E aí? Você não está muito de narizinho empinado, não? Nenhum problema você crescer, nós orientamos você aqui, estude, dedique melhor no teu trabalho, melhore seu currículo, cresça profissionalmente, sirva a sociedade nessa área, seja bom no que você faz. E a Bíblia diz que o diligente vai prosperar, meu irmão, feliz com a tua prosperidade, mas não perca o teu coração, esse é o meu conselho. Então, não se afaste da oração. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Há uma frase num cântico que nós vamos cantar em que diz assim: Tu és tudo o que eu preciso para viver. É alguém que está chegando assim diante de Deus e fala: Deus, eu não preciso de nada além do Senhor na minha vida. Em outras palavras, eu troco tudo que eu tenho por um momento mais de comunhão com o Senhor. Vamos deixar Deus encher o nosso coração nessa manhã, amém? Eu convido você para um tempo de adoração, como prática desse momento nosso aqui agora. Feche seus olhos um instante. Já você abre para ler o cântico, mas agora feche os olhos. Faça uma oração aí agora diante de Deus de sinceridade. Tem alguma área da tua vida que você está soberbo? Tem alguma área da tua vida que você está muito convencido? Tem alguma área da tua vida que as riquezas materiais estão te fascinando? Eu convido você para um momento de arrependimento agora. E fale para Deus: Deus, toma o meu coração. Meu coração é teu, Senhor. Amado Senhor, socorre-nos nesse momento, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos da cobiça do nosso coração. Torne o nosso coração simples, ó Deus. Mantenha-nos com uma mente saudável. Leva-nos a viver a vida que o Senhor nos deu. Com saúde, integralidade. Abençoa-nos, Deus, tornando-nos mais conscientes da Tua presença em nós e
do que a vida que o Senhor nos deu para viver. Não deixe que as nossas coisas tirem de nós o brilho da vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ao nosso Deus.